tudo bem? Nono ano, tranquilo com vocês? Espero que sim. Eu estava vendo que vocês, na última aula que nós tivemos, vocês têm muita dúvida em relação a átomos, né? Então, vamos retomar isso um pouquinho, sem nenhum problema? Tá legal? Então, vamos fazer assim. Vamos lá. Primeiro, você sabe que matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. A gente já viu isso em outras aulas, beleza? Então, a gente vai ver o que é átomo. Então, você pega a matéria e divide ela. Vamos imaginar o seu caderno. E você vai pegar e vai dividi-lo. Divide, 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 até ele ficar invisível. Mas você vai continuar dividindo, até chegar a um ponto que ele não consegue ser mais divisível. Isso é o átomo. O átomo é a menor partícula da matéria, tá? Então, primeiro, vamos falar do átomo. E ao longo dos anos de estudo, o que vem a ser esse átomo? Né? De que forma ele é? Desde Galileu Galilei, o pessoal vem imaginando como que é esse átomo, até chegar em Rutherford, no modelo atômico atual que nós temos. Então, o átomo hoje em dia, ele é dividido na seguinte situação. Ele é dividido primeiro em núcleo e depois ele vem para a eletrosfera. Dentro do núcleo, eu vou ter prótons e nêutrons. E na eletrosfera, eu tenho apenas os elétrons. Tá legal? Então, assim, vamos lá. Dentro do núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Orbitando o núcleo, ou seja, em volta do núcleo, eu tenho os elétrons. Tá. Prótons têm carga positiva, nêutrons têm carga negativa. Os nêutrons têm carga nula. Os elétrons têm carga negativa. Tá certo? Então, só para a gente ter uma ideia do que vem a ser, eu tenho aqui um átomo, onde eu tenho um núcleo, e em volta desse núcleo eu tenho a eletrosfera. Ó, tudo aqui em volta. Tá legal? Tudo em volta aqui que eu vou ter. E cada camada que eu tenho aqui, eu tenho cabe uma quantidade de elétrons. Então, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona isso, olha só. Existem algumas regras colocadas assim. Por exemplo, o que é número atômico? Número atômico é igual ao número de prótons. Ok? Massa atômica é igual à soma de prótons mais nêutrons. Aí eu vou ter a massa de um átomo. Então, se eu pego um elemento justo da tabela periódica que a gente costuma ver, mas vamos colocar um elemento X, só como exemplo, tá? Então, eu tenho um elemento X, aonde o número atômico dele passa a ser 17. E a massa atômica, o número atômico igual a 17. Massa atômica igual a 30. Aí, eu quero saber quantos nêutrons ele tem. Ora, se a massa eu tenho, massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. A massa é 30. Prótons, 17. Mais nêutrons que eu não sei. Não é simples, então eu passo por nêutrons igual a 30, que é a massa, menos 17.
Então, os nêutrons é igual a 13. Então, só começar a lembrar dessas regrinhas que a gente começa a entender um pouco melhor o que é um átomo e todos o que ele tem, a questão de elétrons e assim por diante. Tá ok? E aí, essas camadas de elétrons, cada uma cabe uma quantidade certa que eu tenho de elétrons. As camadas de elétron, ela cabe assim. Então, são 7. Aqui. São 7. K, L, M, N, O, P e Q. É importante você saber quantas camadas tem. São 7. E é importante você saber quantos elétrons cabem em cada uma. Então, K cabe 2 elétrons. K, 2 elétrons. L cabe 8. L cabe 8. Depois, M, 18. M, 18. N, 32. E aí, depois eu tenho uma regressão. Por quê? Aí eu tenho O, 32, Q, P, 18 e Q, 2. Tá? Então é importante eu saber. Decorem, gravem, deixa como exemplo, tá? Então só para a gente retomar essa aula, para ter ideia. É claro que nós vamos fazer exercício a respeito disso. Então veja, o núcleo de um átomo tem prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons é igual a massa atômica. Beleza? Na eletrosfera, que orbita o núcleo, eu tenho os elétrons. Prótons têm carga positiva, elétrons carga negativa. Massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. Número atômico é igual ao número de prótons. E o número de prótons é igual ao número de elétrons. Prótons é positivo, elétrons negativo. Eu tenho que ter esse equilíbrio, tá? Então, se prótons é positivo, se eu tenho 10 prótons, eu vou ter 10 elétrons. Então, tem que ser equilibrado, ok? Prótons e elétrons sem nenhum problema. Ok? Tranquilo? Faremos mais exercício, falaremos mais sobre isso. Gente, obrigado, valeu. Olá, só pra gente, tudo bem no ano? Legal. Só pra gente acabar e não deixar passar alguns detalhes, porque a química é cheia de detalhes. Então você tem que prestar muita atenção. Então falamos a respeito dos átomos, falamos a respeito do núcleo, o que é uma massa atômica, o que é um número atômico, só que você tem algumas características específicas. Por exemplo, eu tenho átomos que têm a mesma massa, eu tenho átomos que têm o mesmo número de nêutrons, eu tenho átomos que têm o mesmo número de prótons. Para isso eu tenho os nomes. Por exemplo, átomos que têm o mesmo número de massa são chamados isóbaros. Baros, do latim, né? Massa. Os que têm o mesmo número de nêutrons são chamados isótonos. Isótonos, olha o N aparecendo aqui, ó, o N aparecendo, quer dizer o que? Mesmo número de nêutrons. Que tem o mesmo número de prótons. E lembre-se, número de prótons é igual ao número atômico. Eu posso falar que dois átomos têm o mesmo número atômico. Tendo o mesmo número atômico, ó, o Pzinho aparecendo aqui, ó, eles são chamados isótopos. Tá legal? Via de regra, você vai pegar uma situação, alguns elementos, alguns átomos, e aí você vai poder classificá-los em isótonos, isóbaros e isótopos. Lembrando, isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isótopos, mesmo número de prótons. E aí, utilizando o que eu tenho aqui, K2, L8, M18, N32, O32,
P18 o quê? 2. Como é que eu vou fazer essa distribuição eletrônica? Então eu tenho aqui o cloro, 17, e eu tenho sódio, 11. Como é que eu faço essa distribuição? Eu vou só apagar e fazer maior para vocês entenderem, né, como é feita essa distribuição. Vamos primeiro no sódio, né? O sódio, o número atômico dele é 11, massa 22. Professor, por que você está colocando a massa? Só para a gente entender e acostumar com isso. Em alguns exercícios, em algumas situações, esse número ele é invertido. Ele põe a massa em cima e o número atômico embaixo. O que eu tenho que ter em mente? Se o número atômico é igual ao número de prótons, e se a massa atômica é igual a prótons mais nêutrons, a massa sempre é maior. Então, sempre nesse caso, o número maior é a massa. O que eu tenho que pegar? Eu vou pegar aqui, distribuição eletrônica, tá legal? Eu tenho 11. Quantos elétrons cabem na camada K? Cabe 2. Então, eu tenho 9 para distribuir. Na camada L, cabe quantos? 8. Então, continuo pondo 8 aqui. 9 menos 8, sobra 1. Então, na camada M, eu tenho 1. Cloro. Cloro, número atômico, 17. Massa, 35, alguma coisa. Vamos deixar 35. Mesma situação. O que eu tenho que fazer? Eu estou utilizando o 17 aqui, K, 2. L, 8, sobra quanto? 7. O N cabe 8, não cabe? Mas tem 7. Então, estão equilibrados. Se vocês não estão lembrados, sódio mais cloro me forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que a gente usa muito aí, né? O que acontece nessa ligação? Para um átomo estar equilibrado, ele precisa ficar com 2 ou 8 na última camada. E se eu olhar aqui, nenhum deles na última camada tem 2 ou 8. O que eu tenho que fazer numa ligação química, numa substância química? O que eu tenho que fazer? Ora, para juntar os dois átomos, esse indivíduo aqui, essa última camada, doa um elétron para esse. Lembre-se que nós estamos falando de elétrons, e elétrons a negativo, tá ok? Então, fez a doação aqui, não é? Então, esse aqui ficou com 8, está equilibrado. E esse aqui eliminou essa camada, ficou com 8 também. Se eu pegar grosseiramente esse aqui, ele está com menos elétron do que o próton, ou seja, eu tenho mais prótons do que elétrons, não tem? Porque ele jogou um elétron fora. E se eu pegar esse, ele tem mais elétrons que prótons, ou seja, quem recebe fica negativo e quem doa fica positivo. Então, se eu fosse colocar aqui, todos os énions, né? Na mais cloro menos, fica assim, sódio e cloro, ok? Então, lembra sempre, para ficar equilibrado, ele tem que estar com 2 ou 8. Aí uma pergunta que todo mundo faz, todo aluno faz para mim. Como é que eu sei que quem vai doar para quem recebe quem? Uma regrinha básica, gente. Se eu tenho 1, 2 ou 3, eu vou doar esse elétron. Se eu tenho 5, 6 e 7, eu vou receber. E aí que vai estar o grande segredo. Às vezes você doou 2 elétrons, vai ficar, ao invés de 1 mais, vai ficar com 2 mais. Eu recebi os 2 elétrons, ao invés de ficar com 1 menos, ficar com 2 menos. Ok? Gente, muito obrigado. A gente vai fazendo os exercícios e vai tirando essas dúvidas. Vocês vão aprender isso tranquilamente, ok? Obrigado, se cuidem.